dia, amigo ouvinte! Jesus nos estimula a estarmos vigilantes, percebendo a sua presença entre os pobres e pequeninos. Na leitura do Evangelho de hoje, a liturgia diária nos apresenta uma das 4 parábolas sobre a vigilância, com as quais Mateus encerra suas narrativas sobre o ministério de Jesus, para dar início às narrativas da paixão. Esta parábola está no capítulo 24, versículos de 42 a 51 do Evangelho de Mateus. A parábola é introduzida pela advertência de Jesus aos discípulos. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Em seguida, Jesus fala sobre o dono da casa, que, se soubesse a hora que o ladrão viria, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. A conclusão é que, como o dono não sabe a hora em que o ladrão chegará, deve então estar em vigília contínua. E conclui: por isso também vós, ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Nesta advertência, vigiar é estar atentos ao cumprimento da vontade de Deus. Jesus já lhes havia revelado a presença atual do reino dos céus entre eles. Assim, a vinda do Filho do Homem não é uma expectativa de um futuro, mas é o reconhecimento do encontro com Jesus, já no convívio do dia a dia. A seguir, Jesus apresenta a parábola do criado encarregado pelo patrão de cuidar e alimentar os outros servos. Se o patrão, ao voltar, encontrá-lo assim ocupado, ele será recompensado. Se, ao contrário, o criado estiver maltratando os servos, ele será punido. Esta segunda parábola tem como principais destinatários os chefes religiosos em geral, particularmente os do judaísmo, fariseus e doutores da lei e sacerdotes do templo. A estes havia sido confiada a missão de cuidar do povo, porém o estavam oprimindo e maltratando. Quanto aos discípulos, eles devem agir como o criado fiel e prudente da parábola, dedicados aos cuidados para com os demais irmãos. É a prática do amor solidário, não em vista de um bem futuro, mas na comunhão com o próprio Jesus presente hoje entre estes irmãos. Estarmos vigilantes, assumindo o serviço como realização pessoal, em comunhão com os irmãos, na partilha da vida, é viver hoje a realidade do reino dos céus na terra. Que, contemplando Jesus em sua prática amorosa, sigamos seu exemplo, fiéis no cumprimento da vontade do Pai. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação: Irmã Solange Silva e Irmã Bárbara Santana. Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Quando você ouvir o chamado da corujinha, saiba que tem lançamento dos Saberes e Letras. Já são 3 livros incríveis que você encontra nas Paulinas Livrarias: A Caixa, o livro das letras grandes e dos desenhos pequenos, e Amar, Saberes e Letras, para quem ama ler, aprender e ensinar. Você encontra na Paulinas.